Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, o 6º da nossa série. Esse é um projeto que começou durante a quarentena e tem sido uma grata surpresa. Nós temos conseguido tratar temas muito relevantes, oportunos para o momento, com convidados especiais, hoje não é diferente, um número grande e diversificado de participantes. Então, estamos bem contentes com essa abrangência e todo o resultado da série de webinars da Leão. Me apresentando, eu sou a Daiane, eu faço parte da Leão Unidade São Paulo. Nós temos a nossa sede em Porto Alegre e unidades em São Paulo e Santa Catarina. Eu sou pesquisadora, apaixonada por pesquisa, sou especialista em projetos de inovação e propriedade intelectual. Hoje o nosso tema é startups e propriedade intelectual, é um tema extremamente oportuno. Eu gosto de fazer um alinhamento inicial sobre o assunto. Então, o que define uma startup, além de seu estágio inicial de organização, é a inovação por trás da solução que ela oferece e um modelo de negócio que pode ser alavancado e replicado para alcançar um público maior que possua uma determinada demanda. Então, e é a capacidade de inovar, de assumir riscos, um novo modelo de negócio que tem feito com que essas empresas assumam um papel cada vez mais relevante nos processos de inovação. Mas como funciona esse ambiente de startups? Como a relação entre as startups e as empresas mais tradicionais favorecem os desenvolvimentos tecnológicos e contribuem para o mercado? Como a propriedade intelectual ela interfere nesse relacionamento e pode tornar a startup mais competitiva? Essas são dúvidas comuns e que serão tratadas durante o nosso webinar de hoje. Quem são os nossos convidados? Nós temos o prazer de receber o Fábio Niso, que é engenheiro de computação e gerente de inovação aberta do CPQD. Fábio, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou pedir para que você conte um pouquinho mais da sua experiência no início da sua fala. Obrigada, Fábio. Temos o Dr. Milton. O Milton é advogado, especialista em propriedade intelectual, diretor da Leão, e o Milton vem nos ajudando, participando dos nossos eventos e tratando com mais profundidade as questões ligadas à propriedade intelectual. Temos também alguns avisos. Então, o evento está sendo gravado e ele vai ficar disponível em nosso canal do YouTube, no canal da Leão Propriedade Intelectual. Eu peço que vocês se inscrevam, nos sigam nas redes sociais, das redes sociais da Leão. Publicamos a nossa agenda de webinars para os meses de julho e agosto. Então, a nossa agenda está publicada, uma agenda bem rica, bastante interessante. Temos também eventos já realizados e conteúdo. O material usado durante as apresentações ele será enviado por e-mail para aqueles que fizeram a inscrição via Simpla e também vamos compartilhar via LinkedIn. Um pouquinho da nossa dinâmica. Então, as perguntas elas serão feitas via chat. Eu peço que vocês interajam, façam as suas perguntas. Nós ficamos muito felizes em receber as perguntas da plateia. É uma etapa importante do nosso webinar. Apenas reforço, A gente pede que vocês se identifiquem e também direcionem a pergunta caso queiram que ela seja respondida diretamente por um dos palestrantes. A nossa dinâmica, então, teremos as duas apresentações. A gente começa com a apresentação do Fábio, na sequência a apresentação do Dr. Milton, e as perguntas serão feitas pela Kelly. A Kelly é nossa engenheira química, especialista em patentes e coordena o nosso setor, e a Kelly vai fazer as perguntas nessa etapa. Eram esses os avisos que eu tinha para passar. Eu desejo um excelente evento a todos e vamos dar início com a apresentação do Fábio. Com você, Fábio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Leão pelo convite, Achei muito legal o tema e a forma como está se tratando. Eu acho que é muito rica essa discussão entre uma pessoa de tecnologia e uma pessoa do direito, Eu acho que a gente consegue complementar muito bem a visão para quem está participando e conseguir entender os dois lados que são importantes nessa discussão, Queria agradecer também a Daiane e a Kelly por todo o suporte que elas deram e ajudaram a gente bastante para estar aqui nesse momento.
Eu sou gerente de inovação aberta no CPQD. A gente entende muito a inovação aberta de um centro de pesquisa com relação a startups, muito voltada para as startups viabilizarem que as tecnologias que são desenvolvidas dentro de um centro de pesquisa, elas realmente ajudem a resolver problemas da sociedade, né? Então, o centro de pesquisa, ele é muito focado em desenvolvimento de tecnologia, apesar da gente também ter um portfólio de produtos, ele atinge uma quantidade de segmentos de mercado limitados, e a gente entende que as tecnologias que a gente desenvolve, elas têm um potencial maior e poderiam resolver mais desafios, né? Então, as startups com o seu estilo mais rápido, mais ágil e com conhecimento de negócio, elas podem ajudar bastante com que esse casamento ele realmente ajude a soluções mais inovadoras. Eu vou começar minha apresentação aqui. Vocês estão enxergando minha tela, não? Espera aí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Agora sim. Vocês estão enxergando minha apresentação? Sim. Vamos lá. Então, começando a falar a respeito de propriedade intelectual para startups, eu gosto muito, a gente estava até comentando agora no começo antes da gente entrar ao vivo, e eu gosto muito de tratar temas talvez um pouco mais complexos através de analogias, né? Então, se a gente pensar em uma bicicleta como uma startup, a gente entende que, de um lado, a gente tem um negócio, que seria essa engrenagem que está rodando a roda da startup, que está fazendo a startup se mover, e do outro lado... Oi? Fábio, só um pouquinho. Não está passando o slide, tu consegue verificar se tu compartilhou já a imagem, a apresentação? Ou está aparecendo aqui? No modo apresentação, Fábio. Tá, não estava o modo apresentação, é isso. Isso. Então, peraí, vou parar de compartilhar e vou compartilhar agora o modo apresentação. Ixi, falhou aqui que eu... Peraí, deixa eu voltar aqui no modo apresentação. Agora foi? Sim, foi. Passou o slide agora, né? Então, vamos lá. Se a gente imaginar essa analogia com a bicicleta, então, de um lado, a gente tem o lado de negócio, que é o que realmente move a startup, é o que gira a roda da startup, e a gente tem, de um outro lado, o lado da engrenagem do pedal, né? Então, fazendo essa analogia, eu vou passar um pouquinho do que a gente entende da importância. Então, se a gente falar da marcha da roda, a marcha de negócio, ela sempre vai estar no seu modo mais rápido, no seu modo mais ágil, né? A gente, às vezes, da área de tecnologia, e eu sou da área de tecnologia, tende a achar que a tecnologia que eu desenvolvi é a coisa mais importante, né? É ela que vai fazer o sucesso da startup. E a gente sabe que, no final das contas, nunca vai ser ela. Ela pode ser habilitadora, ela pode ser meu diferencial, mas ela nunca vai ser o que vai mover e que vai gerar negócio para a minha startup. Então, primeiro, a gente sempre tem que estar atento do lado de negócio para entender se tem alguma coisa que a gente precisa mudar o rumo da forma como a gente está tratando o nosso modelo de negócio. A gente tem que ter muito foco no usuário final. Então, é muito importante que a startup entenda profundamente do negócio, né? Se uma startup ela é formada por pessoas que não vivem o problema que ela está resolvendo no seu dia a dia ou nunca viveram, muito dificilmente ela vai conseguir entender realmente a fundo o desafio e propor uma solução que vai ser inovadora e que realmente vai resolver aquele problema de negócio. Muitas vezes as parcerias com as grandes empresas também, elas ajudam nesse ponto, porque esses seus primeiros grandes clientes, se eles forem seus parceiros, eles te ajudam muito a validar o teu modelo de negócio, a validar a forma como você está fazendo, fazendo a inovação na tua startup.
E aí, do outro lado, se a gente pensar na marcha de tecnologia, a gente tem uma marcha que seria de tração leve, né? Eu acho que todas as startups, no final das contas, têm essa marcha de tração leve, que é aquela que gira tão rápido quanto a engrenagem de negócio. Toda startup ela tem que ter um suporte básico, talvez mais voltado para a experiência do usuário, mais voltado para essa interação com a necessidade do cliente final, que ela precisa ser muito rápida também, né? Falando na área de TI, que é mais a minha área, é muito o desenvolvimento ágil, né? É a capacidade dessa startup tá se adequando às necessidades que a outra engrenagem, a de negócio, vai gerar. Então, ela tem que estar praticamente na mesma velocidade e no mesmo ritmo que a engrenagem de negócio. Aqui também é muito importante a gente pensar nas ferramentas de produtividade. Então, uma startup ela precisa gerar resultados tecnológicos de uma forma muito rápida e com pouca gente, né? Então, quanto mais você tiver a capacidade de ter ferramentas que aumentam a sua produtividade, melhor você vai conseguir se adequar às demandas que vão estar vindo da outra engrenagem. E aqui, muitas vezes, as startups são consumidoras dos grandes players de tecnologia, né? A gente vê muito Amazon, Google, IBM, Oracle, todas essas empresas elas têm kits de ferramentas que fazem com que a capacidade de gerar tecnologia rápida de uma startup ela seja facilitada, né? Então, normalmente, as startups, nesse lado, que elas precisam andar na mesma velocidade do negócio, elas precisam contar com grandes players que ajudem ela a desenvolver tecnologias de forma mais rápida e mais produtiva. E aí, nesse cenário, para que usar a propriedade intelectual? Então, assim, talvez essa imagem seja um pouco forte, né? Eu peguei ela, depois eu fiquei pensando, será que é muito forte? Mas ela não é forte a partir do momento que você tem que pensar que a propriedade intelectual, ela está regulada em lei e você não pode descumprir nenhum termo de propriedade intelectual. Então, todas as startups, elas sempre têm que estar de olho se elas, de alguma forma, se elas estão se adequando ou não estão se adequando às necessidades básicas de propriedade intelectual, se ela está seguindo os itens de propriedade intelectual. Então, muitas vezes, a gente confunde um pouco o que é uma startup trabalhar no limite da regulação e ela trabalhar fora da regulação, né? Então, a gente tem casos como o Uber, que quando chegou, não só aqui no Brasil, mas na grande maioria dos países, ele trabalhava num vale de regulação. Eles tinham um modelo tão novo que ele não estava adequado ele não estava adequado à legislação daquele momento. Então, não existia nenhuma legislação específica sobre o modelo de negócio do Uber. Só que, do outro lado, a gente tem que entender que eles não estavam contra a lei, né? E a propriedade intelectual, ela é lei, ela é regulada. Então, usar software pirata, por exemplo, ele não é liberado porque você é uma startup. Ele não é nem liberado se você é uma pessoa física. Ele é ilegal, né? Então, uma startup que começar com premissas mal fundadas, com premissas que vão contra a legislação, ela dificilmente vai para frente. Ninguém vai querer investir nela e até como cliente, cada cliente vai se pôr muito, muito em risco se aceitar trabalhar com vocês. Aí, por outro lado, a gente tem as startups que a gente chama, que a gente pode fazer na analogia de marcha pesada, né? O que são essas startups de marcha pesada? Elas são startups que elas têm a tecnologia como o seu diferencial, né?
Então, normalmente elas são oriundas de grupos de pesquisa ou passaram por programas de fomento de pesquisa, como o PIP da FAPESP, por exemplo. E por que normalmente elas passaram por esses programas ou elas vieram de grupos de pesquisa, diferentemente das startups que têm seu diferencial no negócio? É porque essa primeira pedalada que você precisa dar numa marcha pesada, ela exige muito esforço, ela é muito difícil, né? Então, isso significa que você precisa de muito desenvolvimento tecnológico para conseguir pôr essa bicicleta em movimento, e aí a partir do momento que você entrou no embalo e você começa a ter mais velocidade com ela, você começa a sair da inércia, aí isso funciona de uma forma mais rápida, né? Mas o investimento que tem que ter e o esforço que você tem que ter para ter esse começo, para conseguir dar as suas primeiras pedaladas, ele é muito grande. E normalmente uma startup ela não tem capacidade sozinha de fazer esse desenvolvimento e de trabalhar essa questão. Então, a gente vê muito isso vindo de universidades ou de grupos de pesquisa, de centros de pesquisa, que chegam num nível de maturidade tecnológico que pode ser levado ao mercado, mas toda a parte anterior, ela veio de um investimento que muitas vezes vem do próprio governo, é um investimento público. A gente também vê que em outras áreas, né, eu sou da área de TI, mas em outras áreas, como a área de biológicas, a gente vê que tem muita startup que já tem mais a base tecnológica muito mais forte. Por quê? Porque ali você não tem esses aceleradores de geração de tecnologia como as grandes empresas, como Oracle, como Google, que do lado de TI já fazem esse primeiro movimento. Então, muitas vezes elas têm que sair do nada. Quando elas têm que sair do nada, elas já saem, elas precisam fazer o desenvolvimento da tecnologia básica, né? Aqui no Brasil, a gente tem um jeito de tratar a educação um pouco diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente vê que lá nos Estados Unidos a gente tem muito professor que quando está trabalhando no mestrado, no doutorado dos seus alunos, ele já está voltado para o mercado. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura muito mais voltada para o acadêmico mesmo, né? E aí, o ano passado, a gente teve a possibilidade de visitar algumas universidades lá em Nova York e Boston, e a gente vê que a linha de pensamento deles é essa, os professores estão voltados para o empreendedorismo. O que eles querem é que os alunos saiam já pensando em montar empresas, e muitas vezes eles viram sócios das próprias empresas, né? Aqui no Brasil, isso já existe muito empreendedor saindo da universidade, mas, por outro lado, a gente vê também que ainda são startups que saem com um viés de tecnologia um pouco menor, né? Ainda são startups mais voltadas para inovação em modelos de negócio ou uso de tecnologia. A gente tem um exemplo aqui pertinho da Unicamp, que tem várias empresas filhas da Unicamp, né? Então, a gente tem várias empresas que saíram de empreendedores da Unicamp, mas ainda a gente tem um empreendedorismo mais voltado para a inovação em modelos de negócio ou uso de tecnologia. E aí, para que a propriedade intelectual serve para esse tipo de startup que anda nessa marcha mais pesada de tecnologia? Serve muito para a exclusividade do uso, né? Então, se o seu diferencial é a sua tecnologia, de alguma forma você tem que proteger para que ela não seja copiada pelos seus concorrentes, né? E aí é muito importante a gente pensar, você como empreendedor, ter na tua cabeça qual que é o mercado que você quer atingir. E aí, qual que é o mercado, inclusive, nacional ou internacional que você quer atingir. Porque a propriedade intelectual, ela não é global. Existem até algumas formas de se fazer aí o
o Dr. Milton vai poder falar bem melhor do que eu, mas de você tirar ela em mais de um país, né, e ter uma coisa mais parecida com o global. Agora, se você registra sua propriedade intelectual aqui no Brasil, mas você pretende alcançar o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, você tem que pensar que no primeiro momento você já tem que estar olhando para tirar sua propriedade intelectual no país que você vai explorar, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, essa estratégia, ela é muito importante desde o início, quando o teu diferencial é tecnologia. Além disso, a gente vê muita importância em você ter a sua propriedade intelectual para, inclusive, a valoração da tua startup, né? Quando a tua tecnologia é diferencial para a tua startup e você tem a propriedade intelectual e o direito de uso exclusivo dela, inclusive o investidor vai te olhar com outros olhos e provavelmente ele vai entender que tua startup vale mais. Aí vem algumas dificuldades também, né? Então, como você, como startup, vai garantir que ninguém está usando a tua propriedade intelectual, né? Você está fazendo seu negócio rodar, você tem uma equipe enxuta. E aí, se alguém começar a usar o que você já registrou, como que você vai fazer para impedir o uso? Como você vai fazer, antes de impedir o uso, como você vai fazer para identificar que esse teu concorrente está usando os mesmos componentes que você tem na tua propriedade intelectual? Então, esse ponto também é extremamente interessante de você pensar quando você está olhando para a tua propriedade intelectual. E, além disso, o que você quer exclusividade dessa propriedade para todos os mercados? Só você vai usar? Ou, de repente, você atua em um mercado específico, em um nicho específico, e você tem a possibilidade de licenciar essa tecnologia para ser usada em outro mercado? Isso também pode te ajudar. Isso nunca vai poder ser o centro da tua receita, mas ele pode te ajudar com receitas que venham de licenciamento da sua tecnologia. Se ela é boa, se ela é inovadora e ela consegue atingir mais de um mercado, não só o mercado que você está atuando, essa pode ser um pensamento que você tem. Aí eu tenho um exemplo, a gente desenvolveu uma solução de blockchain para rastreabilidade junto com uma startup que chama SafeTrace. Hoje em dia, a gente tem a propriedade intelectual compartilhada. E muitas vezes a gente está reutilizando esses componentes que a gente desenvolveu junto com a SafeTrace para outros projetos que a gente vem desenvolvendo. E aí, não sendo da mesma linha de atuação da SafeTrace, a gente licencia essa tecnologia e eles ganham junto com a gente, porque a propriedade intelectual é dividida. E aí vem outra pergunta, né? O que eu vou proteger? A gente vê muitos casos onde a startup vai discutir com o investidor e aí ela quer um NDA, que é um acordo de confidencialidade. A grande maioria dos investidores, ele não aceita no primeiro momento esse tipo de acordo de confidencialidade. Por quê? Porque ele entende que a ideia em si não é o que vale quando você tem uma conversa desse tipo, né? A ideia, ela é muito etérea e pode ter um monte de gente fazendo exatamente a mesma coisa que você. E o que ele olha não é exatamente para a sua ideia, mas como você vai fazer com que essa ideia se concretize. Como isso vai virar um produto, como isso vai virar um serviço, ou como isso vai monetizar para você. Isso que é o mais importante que ele vai estar olhando. Então, não adianta a gente entender que desde a minha ideia eu tenho que proteger, eu tenho que manter isso em sigilo, ou eu tenho que criar uma patente a respeito do que eu estou fazendo. Você tem que olhar a partir de que momento realmente ela fica tangível, o teu desenvolvimento fica tangível, a tua propriedade intelectual fica tangível e realmente ela consegue fazer a diferença para a sua startup. Ela realmente consegue te entregar resultados e fazer com que você realmente vá se alavancar, né? A partir do momento que você sabe
essa divisão, aí você consegue pensar numa estratégia de propriedade intelectual para você proteger o que realmente vira tangível, o que realmente vira o seu diferencial. Por quê? Porque propriedade intelectual custa dinheiro também. Não é que você vai criar uma patente e ela não vai te custar nada, ela vai te custar. Então você tem que saber aonde você vai investir, aonde realmente vale a pena você investir, porque assim, de um lado, você pode ter um custo que não te retorna nada. De outro lado, você pode ter um investimento que quando o investidor for olhar, quando o teu cliente for olhar, ou quando alguém for avaliar a tua startup, ela vai ver que você tem a propriedade intelectual sobre aquilo, que é o que viabiliza o negócio, e aí, assim, a tua startup vai valer muito mais. A tua propriedade intelectual vai valer muito mais. Aí, eu vou falar um pouco agora do que a gente, como CPQD, tem feito dentro do tema, né? Então, aí, há um bom tempo atrás, eu acho que tanto Pagitec como Trópico nunca foram chamadas de startups, porque na época não existia o termo, né? Mas o CPQD nasceu para a criação de tecnologia nacional, né? Esse foi o grande mote da existência do CPQD, a criação de tecnologia aqui no Brasil. E tinha uma época onde as indústrias, elas iam ter que correr um risco muito grande para viabilizar que as nossas tecnologias chegassem ao mercado. Então, a gente não conseguia encontrar parceiros que conseguissem trabalhar com a gente tanto a questão de comunicação sem fio quanto a questão de comunicação ótica. E aí, o que a gente fez? A gente criou spin-offs na época. Então, tanto o Pagitec como o Trópico são empresas que surgiram de dentro do CPQD, com tecnologias que precisavam ser levadas ao mercado e que não existia nenhuma indústria parceira para fazer esse caminho de chegada ao mercado. Então, a gente acabou criando essas duas spin-offs. Na verdade, a gente criou até outras empresas, mas essas duas são as que hoje a gente vê obtendo mais sucesso. E são empresas com core extremamente tecnológico, onde o diferencial delas realmente é a tecnologia. Isso é o exemplo de startup que eu falei, que surge de grupos de pesquisa, que surge ou da academia ou de centros de pesquisa. Hoje em dia, a gente já tem um cenário diferente, né? A gente já tem muitos empreendedores rodando aqui, e a gente tem muitas startups extremamente interessantes e empreendedores extremamente interessantes, né? Então, aqui eu vou dar 2 exemplos mais recentes que a gente tem trabalhado, e aí com startups já existentes. Então, existe uma que chama Pluvium, ela trabalha a predição de microclima, e ela trabalha isso muito voltado para a área de entender esses dados, captar os dados, entender os dados e fazer a predição, né? O grande foco deles era a parte mais de TI do que a parte de hardware, mais a parte de software do que de hardware, né? A gente desenvolveu um projeto junto com eles, mas imagina, uma startup, para ela ter esse alcance de suporte e manutenção, por exemplo, que tinha que alcançar a cidade como um todo, é extremamente complexo, né? Ela ia precisar ter uma equipe muito grande. E aí que surgiu a Ecatel. A Ecatel, ela trabalha com telefone público. Então, a Ecatel tinha a mão de obra, tinha um serviço de campo necessário, ela tinha a condição de fabricação e ela entrou no projeto junto com a gente e junto com a Pluvium, e aí a gente acabou, hoje ela faz parte da Pluvium, a gente faz parte da Pluvium, e os fundadores têm a grande parte da startup, mas a gente desenvolveu alguma coisa em conjunto que as 3 separadamente nunca conseguiriam desenvolver e conseguiu acelerar a chegada da Pluvium ao mercado. De outro lado, a gente tem a SafeTrace, que é um projeto que a gente desenvolveu de blockchain com eles. Aí a gente começa com um projeto de fomento que a gente tem, onde a gente precisa implantar pilotos. E aí, implantar pilotos que não vão para frente servem para provar tecnologia, mas eles não aceleram como poderiam a chegada dessa tecnologia ao mercado. Quando a gente faz um desenvolvimento em conjunto como startup,
como é a SafeTrace, a gente desenvolve a tecnologia mais core, mais pesada, eles fazem o desenvolvimento deles para fazer, para conseguir fazer a integração com a nossa tecnologia e conseguem validar esses conceitos no mercado de uma forma muito rápida, né? Então, esse projeto que a gente desenvolveu em conjunto fez com que a gente conseguisse chegar no MVP de forma rápida, e a partir desse MVP agora a gente está construindo projetos maiores que vão fazer com que aos poucos essa tecnologia seja mais dentro do core da SafeTrace. A SafeTrace continua com o foco dela no mercado e a gente teve o foco no desenvolvimento da tecnologia para ela. E aí eu vou falar, a gente também está participando de um edital junto com a Softex e o MCTIC, que chama IA² MCTIC, que é Inteligência Artificial e Inovação Aberta. Ali a gente está em parceria com a Evolve, que é uma aceleradora daqui de Campinas, que tem dentro dos seus fundadores pessoas que trabalharam muito dentro de startups e tem passagens por grande parte dos unicórnios daqui do Brasil. E a gente, em conjunto com eles, está participando dentro do programa, eles com uma aceleração mais de negócio, eles com a roda, com a engrenagem da roda, a gente com a engrenagem da tecnologia, e esse conjunto trabalhando para ajudar startups a chegarem lá na frente com produtos mais inovadores. E aí também a gente está trabalhando alguns eventos, então a gente, assim como a Leão, a gente vem trabalhando algumas lives. No dia 27 a gente vai trabalhar uma de inovação aberta, mas a gente já vem trabalhando temas como blockchain, inteligência artificial, chatbots, vamos trabalhar a segurança da informação, agronegócio, tivemos cidades também. Então, é uma série de conteúdos bastante interessantes, como os daqui da Leão, e que a gente entende que podem agregar alguma coisa para vocês, né? E outro evento que a gente está rodando agora é o Match Connect CPQD. Esse é um evento onde a gente trabalhou a visão da tecnologia, que problemas de mercado que elas poderiam ajudar a resolver, e a gente abriu uma chamada para startups para, a partir desse material que foi trabalhado, para mostrar um pouco mais de como a tecnologia pode alavancar negócios, a gente atrair startups que possam ser alavancadas pelo que a gente já desenvolveu, e aí a partir do momento que a gente faz esse match, a gente consegue pegar o melhor dos dois mundos, pegar o conhecimento de mercado e a agilidade da startup e pegar todo o desenvolvimento profundo que já foi feito e consegue ser entregue de uma forma muito rápida pelo centro de pesquisa, para a gente ver se a gente consegue gerar negócios mais inovadores e que consigam atingir e consigam resolver mais problemas e desafios da sociedade. Não sei como eu fiquei com o meu tempo, mas era isso que eu queria falar nesse primeiro momento. Aqui estão meus contatos, então tem meu celular aí, meu e-mail, quem quiser entrar em contato depois, estou à disposição. Obrigada, Fábio. Obrigada pela apresentação. Muito bom te ouvir falar. Uma visão prática da realidade das startups. Parabéns. Eu acho que, para mim, também traz um ponto muito relevante, é que a gente sempre escuta. Se precisa ter tecnologia para ser uma startup. Então, e você mostra um pouco disso, né? Acho que seja como consumidora, ou, nesse caso, acompanhando, monitorando os avanços tecnológicos, seja realizando pesquisa, seja realizando P&D, as startups, elas estão intensamente relacionadas com tecnologia. Vamos dar continuidade com a apresentação do Dr. Milton. Passo a palavra, Milton. Boa tarde, quase noite a todos. Desculpe, eu estava com meu microfone desligado. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez aí estou sendo brindado aí com o pôr do sol aqui, iniciando essa noite.
Queria agradecer enormemente ao engenheiro Fábio e ao CPQD por aceitarem o convite, em especial para o engenheiro Fábio por ter compartilhado essas iniciativas e essa interação que é feita entre o CPQD e as startups. Ele mesmo sendo um gerente de inovação aberta do CPQD, ele tem essa experiência prática, essa vivência, e eu tenho certeza que as perguntas que virão sobre essa questão mais prática e mais vivenciada pelo CPQD nessa interação com as empresas do mercado, e como ele mesmo disse ao final da fala dele, né, que as startups têm maior conhecimento de mercado e mais agilidade, né, enquanto que o centro de pesquisa ele está lá para fazer essa parte mais pesada de desenvolvimento. Algumas vezes a startup tem já uma tecnologia já mais sendo desenvolvida, mas, claro, isso tudo nós vamos tratar rapidamente aqui do ponto de vista da propriedade intelectual e essa interação com as startups. Então, a minha ideia aqui com vocês é trazer um pouquinho desse universo, da experiência prática desses 25 anos que eu atuo em propriedade intelectual, tanto assessorando grandes empresas, médias, quanto startups em estágio inicial. Então, eu consegui nesse tempo, né, de experiência, visualizar os dois lados, e visualizando os dois lados, ter condições de trazer alguns pontos que podem ser, que a gente brinca, né, areia na engrenagem, e aí trava aquela engrenagem, e a gente usando a analogia que o Fábio utilizou da bicicleta, né, e das marchas, pode travar essas marchas, romper a correia, ou usar a propriedade intelectual como esse óleo da engrenagem, né, fazendo que ela funcione melhor, mais azeitada, ande mais rápido, colha melhores frutos, né? Então é isso que eu pretendo fazer aqui rapidamente. Vou compartilhar minha tela com vocês e depois, obviamente, nós vamos ficar com a parte das perguntas que nós consideramos ser uma das melhores, né? Para que a gente possa interagir no que diz respeito aos tópicos tratados envolvendo startups e a propriedade intelectual. Então, eu vou rapidamente abordar a propriedade intelectual dentro das startups. Então, é impossível eu não trazer minimamente como é que a gente tem que entender propriedade intelectual para que a gente entenda ela como esse óleo que eu falei, ao invés da areia. Depois a gente faz um checklist rápido também, eu trago algumas referências para vocês. Essa apresentação vai ser compartilhada com vocês, então é importante notar que eu não vou discorrer, é impossível em tão pouco tempo a gente aprofundar os tópicos relacionados à propriedade intelectual e startups, mas tem várias questões que eu queria compartilhar e eu vou deixar os links que vão estar aqui nessa apresentação, vocês vão poder clicar e daí ler com calma depois cada tópico que eu vou abordar brevemente de forma resumida. Eu trago um case de unicórnio que eu estudei mais a fundo, né, e já faz algum tempo, é um case um pouquinho mais antigo, mas é um case muito válido para entender qual é o papel da propriedade intelectual dentro do universo das startups e depois algumas conclusões breves, né. Quando a gente fala de propriedade intelectual, algumas premissas são importantes, eu mencionei isso também quando a gente teve o último webinar que eu participei com a doutora Cibele da Embrapa, né, sobre as parcerias para inovação, adaptando um pouquinho à realidade das startups, a gente consegue ver que a propriedade intelectual tem dois grandes desafios, e são grandes desafios sim, tem quem diga que é simples, que é só requerer uma patente, que é proteger por direito autoral, ou registrar uma marca, que está resolvido. Mas não é simples, porque eu tenho que demarcar a propriedade. A gente fala de um ativo intangível, a gente não está falando de um bem tangível, que eu consigo dizer, tem tantos metros de comprimento, tantos de largura, e esta é minha propriedade, está lá no registro de imóveis, né? Não é assim que funciona a propriedade intelectual. Ela tem, sim, os instrumentos para demarcação dessa propriedade, mas muitas vezes esses instrumentos não são bem utilizados ou não estão claros. Então, grande parte da discussão envolvendo violação ou não, envolvendo se eu acredito ou não em propriedade intelectual, envolvendo os mitos, né, que depois eu vou abordar, os mitos e verdades, elas têm relação com essa capacidade ou incapacidade de clara demarcação do que é meu e do que é público ou do que é de terceiro.
Depois eu vou ter uma questão que as startups enfrentam também, que é de eu estou ou não invadindo a propriedade alheia. E eu faço uma analogia com a propriedade tangível, que é, se eu construo toda uma casa em cima de um terreno que não é meu, o que acontece com a minha casa? Isso acontece invariavelmente, muitas vezes, com startups e outras empresas que não se atentam para delimitar corretamente, mas antes disso, entender o mercado, entender o que é proprietário e o que não é proprietário. E uma vez entendendo isso, obviamente que eu não vou trabalhar em cima de algo que é proprietário, a não ser que eu já estabeleça um contrato de licença, uma conexão com essa outra empresa, alguma parceria, para que eu possa, de forma legal, explorar e aí construir algo a mais em cima daquele terreno, né, que não é meu, mas que eu quero construir algo a mais. Então, eu acho que um dos pontos importantes da propriedade intelectual é a gente estabelecer corretamente as premissas para que a gente não tenha ilusões a respeito do que eu tenho de propriedade e o que efetivamente é de propriedade de terceiros ou que é público, ou seja, de domínio público. Eu tenho a situação, eu uso esse exemplo, repito, e sempre vou trazer, porque também é uma analogia importantíssima, que propriedade intelectual são ilhas de exclusividades em um oceano de liberdades. Então, eu tenho que saber como é que eu vou navegar pelo oceano. Se eu sou uma startup e eu não desenvolvo tecnologia, e eu quero, o meu diferencial é o meu modelo de negócio, talvez eu tenha uma marca, né, que vá ser o meu diferencial, porque eu vou investir em cima dessa marca, vou potencializar e vou fazer um negócio que não é eminentemente tecnológico, eu vou usar a tecnologia já disponível no mercado, né? Então eu não estaria entrando na questão de patentes, mas no mínimo eu vou ter que saber que oceano é esse, por onde é que eu estou indo para eu poder desviar dessas ilhas de exclusividade e não infringir direito de terceiro, né? Então, de uma forma ou de outra, o conhecimento, a compreensão sobre quais são as espécies de direitos de propriedade intelectual é essencial numa startup. Alguns mitos e verdades que eu fiz especificamente agora, porque eu me lembrei muito assim das startups e muito das grandes empresas também que tive uma em Bento, média empresa em Bento Gonçalves, que voltou a acreditar no sistema de patentes após uma reunião de 2 horas, na qual a gente foi esclarecendo e retirando aquele ranço que tinha de que patente não servia para nada. Então, através de algumas análises, através de e de fatos, né? Não através de ilusões, mas de questões fáticas, né? De como a propriedade intelectual funciona. Então, conseguimos buscar mais uma empresa que passou a entender corretamente sobre o sistema de propriedade intelectual. Então, propriedade intelectual é importante de modo igual para toda e qualquer startup? Não é, isso é um mito. Propriedade intelectual para algumas startups não faz a menor diferença. Talvez ela vá ter lá uma marca, e olhe lá, né, que vai ser importante para a estratégia da startup. Agora, do ponto de vista da maior parte das startups, é fundamental entender de propriedade intelectual, mesmo para dizer, não é importante para mim, porque eu entendi. Então, eu sei que estou navegando num mar tranquilo e eu sei que eu não estou violando direitos de terceiros. O sistema de patentes não funciona no Brasil. Funciona sim, ele está cada vez mais ágil, o INPI está fazendo um trabalho excepcional de otimização e existem filas que a gente brinca, né? Tem a fila do SUS e tem a fila para particular no INPI, que é a possibilidade legal de antecipar o exame de patentes. E no judiciário, que muitos falam, o judiciário é um horror, quando a gente trata de validade ou invalidade de patentes no judiciário do Rio de Janeiro, que é especializado, um caso de patentes leva mais ou menos 2 anos para ser julgado, né? Então, não é um tempo longo, é um tempo bem dentro do tempo internacional de julgamento, então funciona assim no Brasil, e esse é um mito mesmo. Ninguém respeita a propriedade intelectual no Brasil. Esperem, façam a mesma pergunta para quem teve uma busca e apreensão de produto e teve que mudar de tecnologia, de marca, mudar toda uma linha de produção, mudar uma plataforma de serviços via internet, porque viola uma invenção implementada através de programa de computador, que existe, é protegida e está em vigor, né? Então, a gente tem uma série de questões que sim, respeitam sim, só que a gente não sabe. A grande verdade é que o conhecimento sobre o que acontece nos bastidores, ele não vem para a grande mídia e, portanto, né, dizer que ninguém respeita a propriedade intelectual no Brasil é uma falácia, né?
os negócios envolvendo startups são disruptivos e a propriedade intelectual é arcaica, eu diria que está parcialmente certa, porque a gente joga tudo para dentro da propriedade intelectual e tem que adaptar. Mas o sistema ele é capaz de absorver muito das tecnologias disruptivas e vem cada vez se aperfeiçoando mais. E isso eu vou dar alguns exemplos no final, que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso ser parcialmente um mito, né? Mas é uma adequação que tem que ser feita. Recomendo a todos, absolutamente todos, donos de uma startup ou quem quer se aventurar na área de startups e até mesmo para as grandes empresas e médias que não entendem como é que funciona a propriedade intelectual, que leiam esse livro, ou no mínimo leiam a contracapa, o sumário, porque a grande verdade é que esse livro do Mark Blaxill e do Ralph Eckert, ele foi traduzido para o português e ele traz alguns exemplos, como o da Gillette, como é que a Gillette se transformou em sinônimo de produto, né, por exemplo. Não é por acaso, é porque ela excluiu terceiros de conseguirem fazer o produto dela, porque ela protegeu por desenho industrial, protegeu por marca, protegeu por patentes de tecnologia, em todos os detalhezinhos que vão da Gillette. E aí, nesse livro, tem vários outros exemplos, e por que é vantagem invisível? Ninguém entende por que determinado produto ganhou e tem grande destaque no mercado. Um dos fatores, é óbvio que propriedade intelectual é um dos fatores dentro de um conjunto, tá? Um negócio de êxito, ele não está baseado exclusivamente em propriedade intelectual. Ele tem uma série de outros fatores, de gestão, de inovação e de vários fatores que impactam no sucesso ou não de um negócio. E a propriedade intelectual é um deles, muitas vezes, de grande peso, mas não o único, obviamente. Mas aí esse livro ele já fala por si só no subtítulo, que é Como Vencer a Concorrência Usando a Propriedade Intelectual. Ele dá uma luz, ele traz uma linguagem bem coloquial. Os outros dois são livros, um deles mais técnico sobre o excesso de proprietários que a gente tem, sobre aquela questão que é o Gridlock Economy, do Michael Heller, que fala sobre o problema que a gente tem de desviar desses obstáculos, porque hoje tem muita patente, muito direito de propriedade intelectual, e eu tenho que entendê-los para poder desviar deles e não violá-los, né? E de outro lado, a gente tem o Marshall Phelps e o David Klein, que Marshall Phelps foi o responsável pela transformação da IBM lá na década de 80, no sucesso de licenciamento de propriedade intelectual, que faturava mais de 2 bilhões de dólares por ano em propriedade intelectual, em royalties. Depois ele foi contratado pela Microsoft para fazer o mesmo lá. Ou seja, a Microsoft, que na época não acreditava muito em propriedade intelectual, passou a acreditar em patentes, ter que usar o sistema. Muitas vezes, nós somos empurrados a usar o sistema, não porque queremos, mas porque é uma necessidade de mercado. Mas esses são alguns livros que eu recomendo, principalmente esse que está no centro de vocês aí, que é A Vantagem Invisível. É uma linguagem muito coloquial, muito fácil, e aí se entende mesmo para que serve a propriedade intelectual no universo das startups. Eu tenho um checklist, tá? Eu não vou ler item por item, a gente tem uma série de questões, mas eu ressalto para vocês, tem muito curso básico online e muito fácil de fazer para todo dono ou quem participa ou pretende ter uma startup. Por exemplo, o DL001 da OMP é 3 horas. Em 3 horas, tu vai entender o que direito autoral protege, o que marca protege, o que patente protege, o que cada um desses direitos, dessas espécies de propriedade intelectual, protegem. E se quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem um curso básico de propriedade intelectual, que é o DL101, com tutoria, 75 horas, tudo 100% online e gratuito, mas com um certificado ainda de conclusão, né, bonito, emitido pela OMP, que tem sede em Genebra. Então, ou seja, tem acesso online, gratuito, e estão abertas as inscrições agora. O link, é só clicar no link ali, vocês podem optar. E o checklist do Richard Harosh, publicado na Forbes em 2017, ele traz N cuidados que a startup tem que ter, e um deles é relacionado ao valor que ela tem para investir. Então, ele traz para a realidade. Olha, a propriedade intelectual é cara. Ela agora, é mais caro ainda não ter proteção. Bom, mas se eu tenho que optar, no mínimo, eu vou fazer uma consulta. Eu vou pegar o meu modelo de negócio, vou sentar na frente de um profissional que entende de propriedade intelectual e vou explicar para ele, olha, meu modelo de negócio é esse, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, o que eu tenho de propriedade intelectual aí? Bom, esse profissional vai responder, tu tem isso, tem aquilo, tua linha é essa, tua linha é aquela. Acabou. No mínimo, eu já tenho consciência. Eu saí daquela cortina e entrei para um momento em que, em 1 hora,
ou um pouco mais, eu tive um esclarecimento sobre o que eu posso ter de tangibilização do meu negócio através da propriedade intelectual, né? Tangível no sentido de eu mensurar o que é um intangível que eu efetivamente tenho. Então, o Richard Harris faz, entre outras recomendações para startups, ele faz exatamente essa colocação. O universo das startups é um universo diferente, mas ele tem sim uma obrigação que é entender dentro do seu universo da propriedade intelectual. E falando um pouquinho das startups que depois vão para IPOs, né, vão abrir mercado, vão abrir em ações e tal, um artigo recente falando sobre a relevância de se ter ativos de propriedade intelectual por aumento do valor na hora de se abrir a empresa para o mercado. Então, claro que é um outro nível, uma outra fase, mas desde lá do início, como o próprio engenheiro Fábio destacou, né, o investidor olha de forma diferente quando a startup tem já demarcada, lembrem, propriedade, demarcação, eu realmente demarquei minha propriedade, eu construí ou não construí num terreno que é meu ou não, eu tenho que saber disso, né? Então, tendo isso demarcado pelas diversas espécies de direito de propriedade intelectual, eu vou ter melhores condições de ter um melhor investimento, de eu conseguir um investimento em primeiro lugar, e em segundo lugar, de eu conseguir uma melhor negociação num contrato. Como o engenheiro Fábio colocou, né, eu fiz questão de anotar, né, o case de sucesso deles que envolve a SafeTrace, né, é uma propriedade intelectual compartilhada, e futuros usos feitos pelo CPQD acabam gerando royalties para essa empresa, independentemente de ser exatamente para o ramo de atividade da SafeTrace, mas é usada aquela tecnologia, então gera royalties. Isso foi bem o exemplo da IBM, ou seja, licenciar absolutamente tudo que ela tinha e receber royalties de todos os ativos de propriedade intelectual, foi a estratégia de mudança, né, de revolução da IBM. Aqui a gente tem um estudo que fala que a maior parte das startups tem vinculação a desenvolvimento de softwares, né, e estão baseadas em softwares, portanto eu trouxe uma slide que trata disso e quais são os principais ativos, né, intangíveis de propriedade intelectual nessa área. Então a gente tem os dados, né, que são importantes, né, principalmente quando a gente trabalha, né, de uma machine learning, inteligência artificial. A gente tem vários dados ali que são importantes, são compilados, são colhidos, né, e que tem que se resguardar esses dados para que eles não se tornem públicos. A gente tem a tecnologia em si, que é como eu faço com que esses dados gerem uma solução para um problema técnico, e eu tenho marca, né? E aí depois vocês veem ali as linhas que elas traçam, as formas de proteção de cada uma dessas criações intelectuais, né? E o case que eu queria compartilhar com vocês, eu estou cuidando minha hora para depois a gente ter perguntas, e estou já chegando no fim, é o case do Waze, né? O Waze, para mim, ele é um case muito interessante, porque eu estudei esse caso a fundo para poder utilizá-lo também como um exemplo de como foi importante para o Waze ter patentes, né? Especificamente patentes. Mas não só patentes, tá? O Waze tem também proteção de interface de usuário. Vocês podem ver ali na imagem que eu coloquei, que ele adota uma iconografia própria, né, de vários ícones. Ele também vai lá e adota, né, uma forma de apresentação desses ícones, e tudo isso é protegido por direito autoral também, além de ter as patentes que eu menciono ali específicas, né, que o Waze foi protocolando, protegendo com o passar do tempo. Toda essa estratégia, é claro que não é só isso, né? Tem um modelo de negócio do Waze e tem muito banco de dados. A gente tem muito banco de dados de usuários, né? Que tem valor econômico também, né? Então, o número de usuários grandes coletado e o perfil desses usuários é uma moeda de troca muito valiosa hoje em propriedade intelectual, que é protegida por propriedade intelectual, né? Enquanto segredo, né? Enquanto base de dados. Mas a gente tem esse fator que certamente, e isso eu falo com certeza pelas pesquisas que eu fiz, impactou bastante no Google ter pago 1,1 bilhão para comprar o Waze, lá em 2013, né? Então, o fato é que, se fosse contratar as cabeças por trás do Waze, seria muito mais barato para o Google. Mas, na verdade, o que o Google comprou foi todo um ativo que era dominado pelo Waze e boa parte desse ativo protegido efetivamente e demarcado por propriedade intelectual.
Então, aquilo que a gente falou das ilhas de exclusividade, né? O Google, ao navegar, ele começou a se deparar com algumas ilhas. Ele pensou, olha, é mais barato eu comprar essa ilha do que eu ter que desviar dela, porque se eu desviar dessa ilha, é capaz de eu levar muito mais tempo para atingir o mercado. Posso até conseguir, porque eu tenho capital, vou investir e vou desenvolver tecnologias alternativas, mas vai ser mais caro do que o 1.1 bi, que já está ali e é mais fácil de assumir. E aí, concluindo então, né, rapidamente, estou sendo literalmente de flash aqui, espero que as perguntas a gente possa ser mais claro, né, e a gente possa abordar melhor, mas a gente vai ter dentro das startups segredos de negócio, segredos industriais, know-how, patente de invenção, modelo de utilidade, proteção de base de dados, código fonte, interface de usuário, etc., por direitos autorais, registro de software. Os contratos, é muito simples inserir cláusulas de resguardo da propriedade intelectual, mas elas têm que ser inseridas no contrato de trabalho, no contrato de parceria, no contrato de sociedade, no contrato prevendo a saída de eventual sócio, tudo orbita em propriedade intelectual também, né? Então, tudo isso tem que estar, sempre tem que pensar, eu tenho um checklist, dentro desse checklist tem que estar a propriedade intelectual, em absolutamente tudo que eu estou fazendo envolvendo a startup. Um fluxo interno prevendo a preservação da propriedade intelectual quando necessário, né? No caso de empresas grandes que transitam informação sensível, elas têm que prever esse fluxo para não ter contato com quem não precisa ter contato. Design de produto está se inovando demais na área de marcas, a área de marcas está crescendo, ela está sendo hipertrofiada para marcas não tradicionais, né? Então, se a gente for olhar um exemplo que eu falo isso aqui, ó, se eu faço isso aqui, todos vocês vão dizer, é o Itaú. Pois é, isso é uma marca de movimento, né? É marca registrada, ninguém pode fazer uma simbologia similar a essa que está violando a marca do Itaú, uma marca de movimento. Entre diversas outras que a gente pode citar, marcas de posição, né? Solado de calçado vermelho, como é o caso do Labotan, enfim, uma série de coisas que, dentro de uma lógica e dentro de uma criação intelectual, eu consigo identificar enquanto especialista, seja eu, seja outros especialistas em propriedade intelectual, conseguem identificar melhor como proteger esses ativos. Por fim, fica essa dica final, que eu já falei anteriormente no outro webinar, que a OMP, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né, a World Intellectual Property Organization, ela desenvolveu uma ferramenta para suprir uma lacuna, que é uma das coisas que o engenheiro Fábio destacou na belíssima apresentação dele, que o que eu faço quando eu tenho informação que ainda não é suscetível de proteção? Pô, mas eu tenho uma ideia, eu revelo, não revelo, como é que eu vou fazer isso? Claro que eu vou fazer um NDA, claro que eu vou fazer um Non-Disclosure Agreement. Se eu não tenho outra saída, eu vou lá, vou revelar se eu sou uma startup, porque eu quero desenvolver essa ideia, né? Ela está em estágio embrionário. Mas eu tenho uma forma, daqui a pouco, de alguma parte dessa ideia, vejam bem, ideias, entenda uma coisa, tá? A gente tenta ser coloquial e às vezes a gente erra do ponto de vista técnico, tá? Ideias puramente não são protegíveis. Ponto. Vou deixar bem claro isso, tá? O que eu estou querendo dizer é a materialização de uma ideia, eu ter a prova de que eu tive aquela ideia naquela determinada data e eu descrevê-la, mesmo que eu ainda não tenha uma questão de desenvolvimento suficiente a ter uma patente, pelo menos eu posso ter algum tipo de direito sobre isso, nem que seja a prova de boa-fé que eu que desenvolvi primeiramente aquilo, ou seja, um reconhecimento de autoria. Para isso eu preciso descrevê-la, né? Eu preciso escrever, gastar algum tempo e tal. E aí eu posso submetê-la, né, para proteção via direito autoral, e a OMP desenvolveu essa sistemática que eles chamam de fingerprint, né? Eles te dão, é como se tu tivesse a tua identificação. Ela vai lá e, por blockchain, vai lá, protege a tua tecnologia, arquiva lá, ela fica em sigilo, e tu tem a certeza que tu, naquela data, protocolou aquilo na OMP e tem até um certificado que é opcional, por mais 20 francos suíços, tu ainda tem um certificado daquela prova de que tu submeteu para a OMP aquilo. Aquilo lá não substitui os sistemas de propriedade industrial tradicionais, como patentes, marcas, não substitui, tá? Então, tu tem que ter patente, quando tu tem a tecnologia nesse nível, mas ela é um elemento de prova muito importante para dados que eu não tenho, que eu quero proteger e quero mostrar
que são meus, né, e que se um concorrente desenvolver e se apropriar indevidamente daqueles dados, eu tenho uma prova de que eu antes tinha desenvolvido e tinha a propriedade daqueles dados, né, testes, etc., know-how, segredo de negócio e até mesmo direitos autorais. Então, eu posso explicar melhor, eu não quero alongar sobre o WIPO Proof, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro momento e a gente poder agora estabelecer um diálogo. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Milton, pela excelente apresentação. Eu te conheço, eu sei que você se esforçou bastante para ser rápido, tentar passar com sucesso, tentar passar o maior número possível de informações no intervalo curto. Obrigada pela apresentação. Eu vou passar para a Kelly para que a gente possa, sem perder muito tempo, seguir para as perguntas. Olá, boa noite a todos. Então, vamos seguir para as perguntas. Temos algumas perguntas já direcionadas tanto para o Fábio quanto para o Dr. Milton. A primeira pergunta que temos aqui é para o Fábio, do João Paulo. Fábio, quais os principais erros e acertos das startups? Nossa, essa é uma pergunta bastante complexa, né? E ela é diferente de acordo com cada startup, mas eu acho que o grande ponto que uma startup não pode errar é ter medo de errar ou achar que não vai errar, né? Porque o grande diferencial da startup está justamente em correr o risco e entrar aonde a grande empresa não vai entrar naquele momento, né? Então, uma startup, até tem uma fala do Zuckerberg que fala que se você não está quebrando nada é porque você não está se movendo rápido demais, né? Então, o grande ponto é startups arrisquem, vão para cima e aí aprendam com os erros. Você só não pode não aprender com erro. Errar, você vai. Então, isso vale tanto para startups quanto para a gente, como centro de pesquisa, ou todo mundo que está trabalhando com inovação. Se tiver medo de errar, não vai conseguir inovar. Inovação e risco são extremamente ligados, né? Então, acho que, em resumo bem curto, acho que esse é o ponto. Obrigada, então, Fábio. Temos uma segunda pergunta aqui para ti também. As startups estão maduras o suficiente para identificar o momento certo de proteger por patente, registrar uma marca? Aí vem outra pergunta, só tá vindo pergunta complexa, né? Porque, assim, a gente não pode generalizar, né? Acho que a generalização, ela estraga muito os dois lados, né? Então, as startups, eu acho que elas têm que estar maduras o suficiente para entender o quanto que aquela tecnologia ou o que ela está patenteando realmente é importante para ela. Ela não tem que olhar para a tecnologia na hora dela fazer a patente. Ela tem que olhar para o negócio dela sendo impactado pela tecnologia, para aí ela conseguir entender que realmente aquele é um diferencial. Aí, na analogia do Dr. Milton, que ela tem que cercar aquela casinha dela, que ela tem que comprar aquela ilha, ela tem que falar, não, essa ilha tem que ser minha, né? Se ela ficar comprando qualquer ilha por aí, ela não vai chegar em lugar nenhum. Ela tem que entender qual que é a ilha que é a central, né? Qual que é a ilha do Waze que fez com que o Google fosse lá e comprasse ela. Então, assim, eu acho que muitas vezes nem as grandes sabem exatamente qual que é o momento de patentear, né? Aí acho que até o Dr. Milton pode ter alguns exemplos ali, pode complementar essa resposta também, né? Acho que é muito para os dois essa pergunta. Milton, tu quer complementar, então, aqui? Não, pode ser assim, eu acho que eu complemento. Então, a questão de como proteger, de quando proteger, o que proteger, realmente tem tecnologias que estão em estágio embrionário que eu não tenho como protocolar um pedido de patente, eu tenho que efetivamente
ter outros meios de proteção antes de um pedido de patente. Isso é uma dicotomia eterna entre revelar ou não revelar. É sempre a mesma questão que surge, né, entre uma startup e uma grande empresa. Quando a gente fala, e até mesmo das grandes empresas, elas também cogitam muitas vezes, elas pensam, olha, Milton, pô, mas o meu ciclo para eu conseguir desenvolver isso vai demorar, acho que uns 3 anos, efetivamente colocar no mercado. Pô, em 18 meses vai ser publicado o meu pedido de patente. E meu concorrente já vai estar sabendo. Quem sabe eu não mantenho isso em sigilo ao invés de eu requerer uma patente, né? E aí tu tem que explicar. Ok, existem os bônus e ônus de manter em sigilo. Pode ser que alguém, paralelamente, o mundo é enorme, né? Mais de 7 bilhões de pessoas, né? Então, pode ter um outro cérebro tão encantador ou muito mais encantador que o teu, que está desenvolvendo a mesma tecnologia e vai lá solicitar uma patente. É literalmente uma corrida, né? Então, é um risco que tu tem que estar ciente que tu está correndo, né? Então, estando ciente de que matéria patenteável é suscetível de proteção por segredo também, eu ou um terceiro podemos ter essa patente. Então, é muito uma escolha de risco. O empresário, principalmente empresário médio e grande, ele está muito acostumado ao risco. Ele sabe, só que ele quer saber que risco é esse. Esse é o grande ponto, né? E acho que o sistema de propriedade intelectual e patentes como um todo, isso em específico, aliás, ele também envolve risco, envolve uma assunção de risco, seja no pedir a patente, seja que vai acontecer uma publicação, que o meu concorrente vai tomar conhecimento, seja a opção de não pedir a patente e assumir esse risco específico, mensurado. Por isso que acho que isso é muito importante, né? E vem para dentro daquilo que eu mencionei. Cabe, a gente sempre fala, né, que deveria ter uma disciplina de propriedade intelectual em todas as faculdades, né? E não, a gente luta muito no direito para que isso tenha também, mas na engenharia, seguido a própria Kelly lembra disso na Semana da Engenharia, a nossa presença lá na PUC, né, tentando trazer a propriedade intelectual e o pessoal ser um pouquinho mais afeito à propriedade intelectual e conhecer um pouco, né? Mas, enfim, não sei se eu consigo complementar ou se eu trouxe alguns assuntos diversos aí. Perfeito, Milton, conseguiu sim. Complementando, o Lucas fez uma pergunta que já foi parcialmente respondida, que é: como eu sei quando proteger minha invenção e quando tenho a segurança de apresentar minha tecnologia para o investidor? Como ele não direcionou para ninguém, eu vou só, então, repassar para ti, Milton, essa parte de quando ele tem a segurança de realmente que ele pode apresentar para o investidor essa tecnologia dele. Tá. Bom, basicamente, quando a gente fala de tecnologia, e eu já tenho, o que acontece no sistema de patentes, tá? Foi publicado semana passada, se não me engano, uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido, no qual foi invalidada boa parte de uma patente com base em testes, em tentativa de ampliação do escopo de proteção sem suficiência descritiva. O que isso quer dizer? Eu digo que eu inventei a máquina de teletransporte, mas eu não explico, eu só digo, olha, tem que botar uma cabine de um lado, uma cabine do outro, tu bota um sensor, um desmaterializador de um lado, um materializador do outro, e nós vamos ter uma pessoa saindo de um lado e entrando no outro. Não é assim, isso não é suficiente. Então, o que acontece num bom redator de patentes? Ele tenta ampliar o escopo de proteção. Só que, ao ampliar, tu vai ou bater em alguma outra ilha de exclusividade, ou é possível que tu não tenha base para essa ampliação, porque dá trabalho. Para eu ampliar o escopo de proteção, eu tenho que explicar como é que eu concretizo aquilo teoricamente para que um técnico no assunto consiga, de novo, teoricamente, reproduzir o meu conceito inventivo. Se eu não tenho elementos suficientes para isso, eu não preciso de protótipo, tá? Vamos deixar bem claro, eu não preciso de protótipo, quando é um produto tangível, tá? Mas se eu não tenho condições de explicar tecnicamente para que alguém leia aquilo e consiga reproduzir tecnicamente, né, e teoricamente o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo, o que eu estou propondo como invenção, eu não tenho matéria patenteável. Bom, se eu não tenho matéria patenteável, eu tenho duas opções. Ou eu não revelo ainda, ou eu revelo. Mas se eu for revelar,
eu vou ter que ter um documento que me assegure. Eu vou revelar aquela informação, né? Ou eu vou revelar o suficiente para que a outra parte entenda e consiga entender como que eu vou implementar aquela tecnologia, e obviamente que eu teria que assinar algum termo, algum tipo de contrato, algum acordo. Não precisa, às vezes não precisa ser nenhum NDA, pode ser algo que eu diga que comprove que eu estou te mostrando essa tecnologia, só, né, uma apresentação e tal, porque como quem perguntou, às vezes a empresa é um pouco reticente com a assinatura de NDAs, e não é por acaso, viu? Não é por má fé. A empresa, às vezes, não quer assinar por experiências passadas. Às vezes, tu está desenvolvendo uma tecnologia exatamente naquela área, e aí tu assina um NDA. E aí, aquela pessoa que apresentou a tecnologia acha que tu roubou dela a tecnologia, mas não. A pessoa apresenta uma ideia e, às vezes, tu já está no estágio avançado de desenvolvimento daquela tecnologia. Por isso que os NDAs bem feitos, eles têm que demarcar, né? E tem que ter, claro, tem as cláusulas padrão de que a tecnologia já conhecida por uma das partes não estaria incluída. Então, respondendo, né, não é simples, tá? Agora, poderia usar esse novo serviço do IPOProof para tu te resguardar. Tu vai lá, faz um registro, vai ter o teu fingerprint, né, da data que tu apresentou, e se algum dia tu precisar usar isso, tu vai ter a garantia de que tu tinha, de boa fé, aquela informação anteriormente à data da apresentação. Então, essa lacuna, uma das lacunas que a OMP veio a preencher é essa da prova da anterioridade. Obrigada, então, Milton. Temos outras duas perguntas. Só complementar rapidinho essa questão? Claro, claro. Com uma outra visão só, é um pouco do olhar de você vai precisar apresentar a tua tecnologia a partir do momento que o investidor ele acreditou no teu negócio, né? Então, a primeira coisa que você vai mostrar não é a tua tecnologia. A primeira coisa que você vai mostrar vai ser o teu negócio. A partir do momento que ele entendeu o teu negócio, ele acredita no teu negócio e você consegue provar que a tecnologia que você tem, ela realmente é um alavancador, ela consegue gerar um diferencial para o teu negócio, aí sim aí você pensa em mostrar a sua tecnologia, apresentar ela mais a fundo. Mas não é na primeira conversa, não é na segunda conversa. É a partir do momento que já houve esse interesse maior, né? Só rapidinho. Obrigada, então, Fábio, pela complementação. Trazendo um ponto de vista de alguém que está na empresa grande também, né? Eu tenho aqui agora duas outras perguntas que eu vou... Uma foi direcionada para o Fábio, que é do Felipe, e eu vou unir com a segunda que veio de um anônimo. Então, para o Fábio, o que a minha startup precisa para ter o CPQD como parceiro? E a segunda pergunta é, quais são as práticas, como a grande empresa negocia API com a startup? Tá. Então, vamos lá. Indo por esses dois lados. Então, vou começar a pergunta mais fácil, né? O que a minha startup precisa para ter o CPQD como parceiro? Na verdade, a gente tem que ter uma sinergia. Então, as nossas tecnologias têm que ser importantes para alavancar a sua startup. E, do outro lado, a gente tem que analisar como que a gente consegue fazer esse desenvolvimento, né? Então, o primeiro passo é meu e-mail, meu telefone, estão aí. Então, o primeiro passo já está dado, né? Então, entre em contato comigo, a gente analisa. Não é toda startup vai ter fit com a gente, mas as que tiverem, a gente está totalmente aberto para discutir, para ver como que a gente consegue viabilizar o projeto. A gente tem uma série de fundos de fomento que conseguem ajudar. A gente consegue trabalhar também para aplicação em outros fundos de fomento, como o PIP, por exemplo. Então, a gente tem uma série de possibilidades para trabalhar em conjunto, né? É questão de discutir e muitas vezes isso vai ser caso a caso. Não existe um caminho padrão, vamos dizer assim. E a outra... A prática da grande empresa e a startup com relação à propriedade intelectual, né? Esse é um assunto complexo, mas deveria ser fácil de ser entendido, né? Então, por um lado, a gente tem um histórico das grandes empresas e até o centro de pesquisas
que são muito voltados a ter a propriedade intelectual de tudo que é desenvolvido, né? Essa é a diretriz de muita empresa, ter a propriedade intelectual. O que a gente tem que entender é que o que a grande empresa quer com esse trabalho conjunto. Se a grande empresa quer, nesse trabalho conjunto, alavancar a startup, se é um investidor, ou se ela está no papel de investimento ou no papel de alavancar as startups, ela tem que ter o olhar da propriedade intelectual o mesmo que a startup tem. Porque a startup sem a propriedade intelectual, se ela perde valor, ela está querendo alavancar e, por outro lado, ela está tirando a comida, né? Então, ela está querendo fazer crescer e está tirando a comida. Então, cada vez mais eu vejo que as empresas elas estão amadurecendo com relação a esse ponto, né? E se de repente não existe negociação, então espere essa grande empresa amadurecer. Eu não tenho a menor dúvida que ela vai amadurecer e procura quem consegue ter uma visão, essa visão de ganha-ganha, vamos dizer assim, né? A visão que os dois lados vão sair beneficiados. A gente, por exemplo, tem alguns projetos onde a propriedade intelectual, normalmente, a gente trata a propriedade intelectual de um todo, né? Mas a gente tem projetos onde a gente olha cada parte específica que está sendo desenvolvida e fala, esse é do meu interesse, esse é do seu interesse. Eu posso ter 50% da propriedade intelectual, sendo 50% dos componentes ou 50% de tudo, né? Normalmente, o que eu acho que faz mais sentido é ter 100% de 50% dos componentes, eu quero ter 50%, né? Porque tem itens que são diferenciais para mim e tem itens que são diferenciais para a startup, né? E na maioria dos casos, a gente, como CPQD, o nosso objetivo é sempre alavancar a startup. Então, a gente tem alguns mecanismos que a gente usa aqui para fazer com que, no final, a startup ela seja beneficiada, ela esteja valendo mais do que quando a gente começou esse desenvolvimento. A propriedade intelectual, em grande parte das vezes, precisa estar com ela. Obrigada, Fábio. Então, nós temos aqui uma última pergunta que é para o Milton. Milton, como eu posso antecipar a concessão da minha patente? Independe da tecnologia? Bom, perfeito. Uma excelente pergunta, porque o INPI evoluiu muito com o passar do tempo e uma das evoluções dele são os projetos de exame prioritário de patentes, tá? Tem uma disposição do INPI que é específica para depositante startup, que possibilita, né, essa antecipação. Inclusive, eu agradeço a minha colega Kelly, porque ela sempre me recorda, sempre me lembra de todos e o setor de patentes da Leão, né, está sempre atento para essas possibilidades de exames prioritários, né? Lá nos Estados Unidos se fala comumente os PPHs ou Fast Tracks, né? Tu chama de Fast Track, isso não é novidade no mundo, né? No Brasil também não era novidade. Então, a gente já tinha os Fast Tracks, ou exames prioritários, para quem era maior de 60 anos, depositante, né, pessoa física maior de 60 anos, para quem tinha as patentes sendo violadas, ou, que daí era o caso né, a patente sendo... eu tinha evidência de que a patente estava sendo violada por terceiro, eu tinha como apresentar, e até hoje tenho, né? Assim como para depositante idoso, uma prova disso e aí solicitar o exame prioritário da minha patente. E da mesma forma que quando a patente, esses são os antigos, tá? Quando a patente dependia de aprovação para ser aprovado em algum tipo de financiamento e tal, pressupunha a concessão da patente. Isso tudo são as linhas antigas que pouquíssima gente sabia. É impressionante, assim, como o desconhecimento sempre foi grande sobre os exames prioritários. O que o INPI fez? Ampliou enormemente as possibilidades de exames prioritários. Hoje, qualquer MEI, ME, EPP pode solicitar um exame prioritário. Então, a grande maioria das startups, quando ela se constitui, ela vai ser uma MEI, vai ser uma ME, vai ser uma EPP, né? E ela vai ter a possibilidade de depositar a patente e requerer o exame prioritário. Claro que isso tem que ser um pagamento, vai antecipar a publicação do pedido de patente, vai ter que pagar a taxa de publicação, vai ter que pagar a taxa de exame, que teria um prazo maior para ser pago, né? Mas, em contrapartida, a média, tá? Em menos de um ano, a tua patente vai ser analisada pelo INPI. Então, a partir do pedido de exame prioritário, em menos de um ano, tu tem a patente examinada.
E então, e por isso que eu falo, eu agradeço até a pergunta de quem fez, porque há um mito de que o NPI demora. Ele demora na fila normal e já está resolvendo a fila normal através do combate ao backlog. Então, até 2021, um prazo médio, para quem depositar em 2021, vai passar a ser 4 ou 5 anos para concessão. Isso é um prazo internacional, pessoal. Eu sempre saliento isso, todo mundo fala, mas os Estados Unidos é muito mais rápido. Não, é porque requereu o fast track, porque entrou na fila prioritária, ou dependendo da área tecnológica, né? Cada área tecnológica tem o seu prazo também, que é diferente, tá? Não é todos o mesmo prazo, dependendo da área tecnológica, um pouco mais rápido, um pouco menos rápido. Então, tem patentes verdes aqui no Brasil, os fast tracks, os exames prioritários no Brasil, se vocês jogarem lá resolução e NPI, exames prioritários, vocês vão achar no site do NPI lá toda a lista de modalidades de exame prioritário possíveis, tá? E aí é requerer e dar andamento. Então, por isso que eu falo, assim, o sistema de patentes, hoje ele está atingindo a melhor fase dele. Qual é a única coisa que eu falo, e eu tenho muito carinho pelo NPI, eu sempre elogio tudo que o NPI faz bem, e eu sou um entusiasta do INPI, as pessoas que estão no INPI, em regra, são bons profissionais, tá? Claro, sempre tem, como em qualquer local, sempre tem os maus profissionais, no sentido, assim, alguns mais preguiçosos, outros mais dedicados, alguns mais estudiosos, outros menos, mas do INPI, em termos médios de qualidade, está entre os top 5 dos melhores escritórios de propriedade intelectual em termos de qualidade do exame, tá? Qualidade. Então, por isso que vai um elogio para o INPI. A crítica o INPI vem estimulando que as pessoas vão direto no INPI fazer o seu pedido de patente. Para mim, isso é um grande desserviço. Por quê? Porque tu vai moldar errado a tua propriedade. Quem não sabe fazer, quem não sabe redigir patentes, não vai conseguir definir claramente a sua propriedade, vai ter problema de suficiência descritiva, vai ter N problemas no processo. Ponto 1. Ponto 2, vai obter a patente, vai dizer assim, legal, tô com uma patente, eu superei todos esses problemas, tá lá com a patente. Aí vai vir para nós, porque uma empresa como a CPQD, como qualquer outra empresa, vai consultar o seu procurador para perguntar o seguinte: fulano, eu quero fazer um negócio com esse titular. Ele tem essa patente aqui. Eu preciso fazer negócio com ele ou eu posso desenvolver essa tecnologia sozinho? O que um profissional de propriedade intelectual vai fazer? Olha, essa patente protege isso aqui. Vai olhar o quadro reivindicatório e vai dizer, é isso aqui que está protegido. Se tu mudar isso aqui, tu não viola. Pronto. Eu preciso pagar royalties por aquela patente? E um procedimento 110% legal. É isso que a gente tem que entender. Por isso que muitas vezes tem esse mito, e mais uma vez eu falo, propriedade intelectual não funciona no Brasil. O Brasil as pessoas não respeitam. Meu amigo, e eu falo com toda a franqueza aqui, olha que título de propriedade tu tem. Qual é a demarcação da tua propriedade? Depois tu vem analisar se aquele que está utilizando tecnologia similar viola ou não a tua tecnologia. E esse é um ponto que eu acho muito importante. Eu agradeço a pergunta, fui além do que ela perguntava, mas um ponto importante é esse. A gente tem que entender como delimitar a minha propriedade. Eu posso ter um pouquinho mais, posso ter um pouco menos, dentro de um caráter de suficiência descritiva, mas eu posso escrever da forma como eu entender melhor tecnicamente aquela patente. Se eu domino, né? Tem muito inventor que domina o sistema de patentes, não precisa de um procurador, né? Mas quem não domina vai ter que ter um procurador para isso. Obrigada, então, Milton. Bom, encerramos as perguntas. A última que tem aqui, que foi feita por Anônimo, também já foi respondida anteriormente. Eu quero agradecer mais uma vez, agora, na verdade, eu agradecendo a participação e o convite, o Fábio ter aceito o nosso convite. Foi um prazer trocar essas experiências e entender um pouco mais sobre o posicionamento e a tua experiência na área, né, Fábio? Agradecer ao Dr. Milton, que está geralmente conosco também, auxiliando aqui, trazendo todo o conhecimento dele. E eu devolvo, então, a palavra para a Daiane para fazer o encerramento. Obrigada, Kelly. Eu vou só pedir, antes do encerramento e dos recados finais que eu tenho que passar, tanto para o Fábio quanto para o Milton, eu vou pedir para que vocês deixem uma mensagem final
a nossa plateia. Então, para as startups, os empreendedores que estão iniciando essa jornada e para as grandes empresas que querem colaborar com as startups, já que a gente tem os dois públicos participando do evento hoje. Então, vou pedir para que vocês deixem essa mensagem final e aí volta para mim para passar os recados finais. Obrigada. Pode começar, Milton, Fábio. Milton. Bom, o que eu queria dizer, uma palavra final para ilustrar é colaboração. A questão toda envolvendo startup e investidor, startup, empresa, desenvolvimento e pesquisa, a palavra certa é colaboração. Nós temos que nos desarmar. Eu só posso me desarmar se eu sei que armas eu tenho. Então, ponto 1, conhecimento. Então, colaborar pressupõe que eu entenda o que eu tenho em termos de diferencial, o que eu tenho em termos de negócio e o que eu tenho em termos de propriedade intelectual. Na medida que eu sei o que eu tenho, eu consigo colaborar. Se eu tenho ilusões, que muita gente acha que a sua ideia é a melhor do mundo e vai revolucionar, mas é tão somente uma ideia que muita gente tem, tu não vai colaborar com ninguém. Então, o grande ponto que eu acho, a palavra que eu queria deixar final, a mensagem, é a palavra colaboração, e para isso pressupõe entender um pouco de tudo, e no ponto específico que nós estamos conversando sobre propriedade intelectual, e queria também agradecer muito as engenheiras Kelly e Daiane, que têm feito um trabalho excepcional de difusão dos direitos de propriedade intelectual dentro das suas realidades práticas, né, através da Leão, e em especial agora agradecendo ao engenheiro Fábio, que está representando aqui a CPQD, o CPQD, né? Muito obrigado por ter compartilhado. Eu adorei a analogia da bicicleta e das marchas, ela funciona de um jeito espetacular, assim, para entender um pouquinho que um depende do outro, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom, do meu lado, eu que tenho que agradecer, né? Então, também repetindo o agradecimento para a Daiane e para a Kelly, agradecer a Leão, né, em primeiro lugar. Milton, a conversa foi muito boa, não só hoje, mas quando a gente fez uma primeira conversa, já fluiu bem legal. Eu acho que esse casamento é muito importante. E aí, do meu lado, também tenho que agradecer a nossa especialista em propriedade intelectual, a Débora. Ela me ajudou um pouco, ela me ajudou nessa validação da apresentação, para não falar nenhuma besteira aqui, que essa não é exatamente a minha praia, né? E reforçar que, assim, esse assunto, ele é extremamente importante e muitas vezes ignorado, né? Então, esse fórum que vocês chamam e que a gente pôde discutir aqui, eu acho que é extremamente importante e espero que aconteçam mais discussões nesse assunto, né? E só a última palavrinha, eu acho que a colaboração que o Milton falou, o Dr. Milton falou, extremamente importante, né? E aí é importante também cada um entender o seu papel e entender a realidade do outro. Se a grande empresa for discutir com a startup como grande empresa no seu posicionamento, não sei se vai dar certo. Se a startup for discutir como startup, sem entender o porquê das coisas da grande empresa, também acho que não vai acontecer. Então, cada um tem que se entender, tem que entender o outro, e nem toda relação vai dar certo. Então, não é com todo mundo que você tem que se relacionar, você tem que se relacionar com quem tem, naquele momento, para aquela oportunidade específica, tem a sinergia. Se não tiver, talvez surja em outro momento. É isso. Obrigado. Obrigada, fantásticas as duas apresentações. Muito obrigada aos nossos convidados por toda a contribuição. Obrigada aos nossos participantes, que enriquecem muito o nosso debate. Não esqueçam que todo o material é usado pelos palestrantes e o link com a gravação ele será compartilhado no nosso canal do YouTube, nossas redes sociais. Então, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais. A gente tem sempre conteúdo novo. Eu queria também passar um pouquinho da nossa agenda dos 2 próximos eventos, né, que fazem parte dessa série. Então, a gente tem no dia 23
do 7, 23 de julho, o tema Universidades e os Ecossistemas de Inovação. Então, seguindo, né, dentro da mesma temática tratada, nós temos como convidados a Vanessa Sensato. A Vanessa é diretora de Relações Institucionais na Inova Unicamp, e o Nicolas Espógios, o professor Nicolas, que é coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da PUC Campinas. E também iremos tratar o tema Fomento e Práticas de Propriedade Intelectual. Então, como as agências lidam com a API durante o fomento, né, durante o financiamento de projetos. Então, esse tema será tratado no dia 6 de agosto, ambas as quintas-feiras, a partir das 17 horas. E para tratar o tema fomento, a gente tem a participação de 2 integrantes da FINEP, o coronel Paulo Roberto Costa, que é superintendente de inovação da FINEP, o engenheiro Marcos Francisco de Almeida, que é analista master da FINEP, e a participação do professor Dr. Douglas Ampieri, representando a FAPESP, falando um pouquinho do programa PIP. Então, eram esses os recados finais que eu gostaria de transmitir, e mais uma vez agradeço a participação de todos, e nos encontramos no próximo dia 23. Um abraço, obrigada, até lá.